Que a graça e a paz de Cristo continue reinando no teu coração. Hoje estou concluindo esta pequena série baseada em Lucas, capítulo 1 e 2, a respeito do primeiro Natal, a respeito de Jesus. E quero convidar você para ler comigo em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8, onde nos fala a respeito dos anjos e os pastores de Belém. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Quando eu penso nesse momento tão histórico, tão marcante, tão maravilhoso, que veio a esse mundo pecaminoso, esse mundo sujo, esse mundo sem nenhum merecimento da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor envia o seu Filho ali em Belém para cumprir a palavra do Senhor. E nesse momento tão histórico, poderíamos pensar que Jesus viria na capital, em Jerusalém, no palácio do rei, mas não. Diante das autoridades de Roma, diante das autoridades eclesiásticas da capital religiosa de Israel, mas não. O nascimento de Jesus se dá em uma situação muito humilde e quem presencia, quem recebe este anúncio dos anjos, não foram os famosos, não foram as autoridades. Foram homens simples, foram pastores que guardavam os rebanhos nas vigílias da noite. Homens que até mesmo eram desprezados pelos religiosos, porque eles viviam nos campos, não tinham quase que possibilidade de ir ao templo para levar suas ofertas, para fazer os seus trabalhos e suas devoções religiosas. Essas pessoas desprezadas pela religião, foram a elas que veio na vigília da noite um anjo do Senhor, conforme diz o versículo 2. Ele desceu aonde eles estavam. Glória a Deus! Que surpreendente é pensar nos planos tão perfeitos de Deus, planos que quebram completamente os nossos paradigmas, planos que nos desmontam completamente. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não está atrás de status, o Senhor não está atrás dos famosos, o Senhor não está atrás das pessoas que têm dinheiro, Ele está atrás de todas as pessoas que querem conhecê-lo. Louvado seja Deus. Hoje em dia nós pensamos nessa pompa, na fama, nós pensamos em todos esses detalhes que para o mundo é muito importante. Mas veja que o anjo do Senhor não desceu em Jerusalém, não desceu diante de Herodes, não desceu diante do sumo sacerdote. O anjo do Senhor desceu diante dos pastores que eram desprezados, aqueles homens que eram desconhecidos, anônimos. Seus nomes não estão aqui registrados, mas foi ali que o anjo do Senhor desceu, aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Bendito seja o nome do Senhor. E eles ficaram tomados de grande temor. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória pelos seus planos tão perfeitos, por suas maneiras tão únicas de trabalhar. Eu fico pensando, pessoas que têm sido desprezadas, pessoas que têm sido feridas pela religião, pela própria igreja, infelizmente, pelo desprezo de familiares, pensando assim, minha profissão, meu status, meu salário, minha casinha, é tudo tão pequeno, é tudo tão difícil, é tudo tão complicado. Como que Deus pode olhar para mim? Meu irmão, minha irmã, se o Senhor escolheu os pastores, homens que não estavam perfumados, homens que não tinham roupas caras, homens que cheiravam campo e ovelhas, se o Senhor escolheu essas pessoas para manifestar
a eles a glória de Deus e o anúncio da grande e boa notícia. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que o Senhor não está desprezando você pela simplicidade da tua vida, pela forma tão humilde como você está vivendo, tão limitada talvez, tão escasso. Louvado seja Deus. O anjo do Senhor desceu ali, eles ficaram tomados de grande temor. E aí o anjo disse: não tenham medo. Eu estou trazendo boas notícias de grande alegria que será para todo o povo. Espera, não será só para nós. Somos tão humildes e Deus nos agraciou com essa revelação tão grande, essa boa notícia tão grande. Não, através de vocês vão levar para todo o povo essa grande notícia. É para vocês comunicarem, é para vocês fazerem conhecidas as grandes obras de Deus. E aí no verso 11, o anjo disse: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja que 3 expressões tão poderosas que unicamente Jesus, o Messias, poderia receber. Ele é Salvador, Ele é ungido, Ele é o Cristo e Ele é o Senhor. Louvado seja Deus. As maiores revelações, parece que Deus deixou para os pequeninos. A Bíblia diz que Ele ocultou as coisas dele para os sábios entendidos e revelou para os pequeninos. Veja que Salvador, essa palavra é muito forte, fala da necessidade de entender que estamos perdidos, mas que Ele é o Salvador. Ele tem o poder de nos salvar do inferno, de nos salvar dos nossos pecados, nos salvar das mãos do inimigo. Ele é o único Salvador. Eu quero que você entenda algo nessa palavra de hoje. Não há outra salvação fora de Cristo. Somente Cristo pode nos salvar. E outro detalhe, Ele é suficiente para nos salvar. Ele não precisa da ajuda de Maria, de José. Ele não precisa da ajuda de Pedro, de Antônio. Ele não precisa da ajuda da Igreja Católica, ou evangélica, ou ortodoxa. Não, Ele é suficiente Salvador. Ele é o único Salvador. Não há dois, não há uma ajuda extra. A palavra de Deus está nos dizendo hoje que nos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Ele é o Cristo, Ele é ungido. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus ungiu para quebrar jugos, para quebrar laços, para trazer liberdade para nós. Assim que Ele é suficiente Salvador, Ele é suficiente libertador e Ele é suficiente Senhor. Ele é o que, naqueles dias, o César Augusto reclamava para si esse título de Curios, o único que tinha supremacia, o único que era Deus sobre todos os demais. Mas agora os anjos estão revelando a homens simples em um horário que não era tão comum para a maioria das pessoas, nas vigílias da noite. Ali, nas campinas de Belém, está dizendo que Cristo, que Jesus é o Salvador, é o Cristo e é o Senhor. Essa palavra, versículo 11, é uma grandíssima revelação. A minha oração é que o Espírito Santo revele no teu espírito esses 3 títulos que unicamente Jesus pode ter. O único Salvador, o único que pode te libertar de jugos da morte, do pecado, de escravidão, e o único que quer ser o teu Senhor. O único que é Senhor. Não há um outro Senhor além dele, maior que ele, não. A palavra de Deus diz que toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor e todo joelho se dobrará diante dele. Louvado seja Deus. E aí o anjo dá um sinal, fala: olha, esse será o sinal. Ah, louvado seja Deus. O sinal é que esse Cristo, esse Salvador e esse Senhor, Ele está envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. Ele está ali, uma criança que precisa dos cuidados de Maria, dos cuidados de José. Como ser humano, Jesus precisou dos cuidados desse casal. Era o plano de Deus. Imagina
que o Salvador do mundo agora foi colocado nas mãos de um casal. Deus confiou nas mãos de José e Maria o seu filho unigênito, aleluia, que se tornou primogênito. O Senhor, o Salvador do mundo, o Cristo o ungido, o libertador, agora estava nos braços de um casal, entre animais, em uma manjedoura. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Ele confiou no ser humano. Ele confiou tanto em nós, que Ele tomou a forma de um homem, a encarnação de Cristo, e Ele veio e Ele ficou nos braços de um casal. Você confia nele? O tanto como Ele confiou em nós? Você confia em Cristo? Na mesma proporção que Ele confiou em um casal limitado, falho, não perfeito, como era o caso de José e Maria? Ele se deixou ser abraçado por esse casal. Você hoje se deixa ser abraçado por Cristo? Abraçada por Ele? Você também se entrega dessa forma incondicional aos braços dele, os mesmos braços que se abriram lá na cruz e que disse que se você vier a Ele, Ele não vai te lançar fora? Bendito seja o nome do Senhor. No meio desta revelação tão maravilhosa, os anjos apareceram ali, uma multidão celestial, e estavam louvando a Deus, dando glória a Deus nas maiores alturas, e dizendo no verso 14, paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas, ou seja, glórias unicamente a Deus. Ninguém merece glória, ninguém pode tomar glória, nenhuma parte sequer, somente Deus. Volto a dizer, Maria não tem que receber nenhuma glória. Não, Jesus, Ele vai na frente de Maria, não Maria na frente de Jesus. José não tem que receber nenhuma glória. Os pastores de Belém não têm que receber nenhuma glória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nem mesmo Gabriel ou os anjos, aqui eles estão cantando glória a Deus nas maiores alturas. Unicamente Deus, unicamente Ele, no lugar mais alto, onde Ele está sentado no seu trono, Ele recebe a glória e a paz na terra entre os homens que Ele quer bem. Isso quer dizer, entre os homens que têm um coração voltado para Ele. Não tem como ter paz se nós não estivermos voltados para o dador da paz. Aqueles anjos, eles se ausentam então dos pastores, e os pastores vão rapidamente até Belém, e encontraram ali um menino na manjedoura junto com José e Maria. E o versículo 17, vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Eles voltaram glorificando a Deus. Eu quero estar concluindo esta série, pequena série, resumida série de Natal de 2020, dizendo para você o que podemos aprender com os anjos e com os pastores de Belém. Eu poderia dizer que Deus trabalha na simplicidade. A religião é pomposa, a religião é complexa. Cristo é simples, é humilde, é fácil. A religião é superficial, ela é cheia de dogmas, ela é cheia de rituais, ela é cheia de situações que quando nós vamos fazer uma oração, uma reza ou alguma coisa que envolve religião, nós precisamos de mudar a forma, um montão de coisas, não podemos ser como somos, naturais. Porque ela é assim, ela demanda um monte de rituais, de questões complicadas. Mas Cristo é simples e Ele é profundo. E Ele se manifestou a pessoas desprezíveis daquele tempo. E se você se sente desprezada ou desprezado, Ele se manifesta a você. Ele pode se manifestar a você. Ele não despreza a você. Essa é uma grande lição de hoje. E nós podemos aprender
Louvado seja Deus, tantas coisas aqui dessa palavra. Somente Deus merece a glória. A paz virá somente àqueles que voltam seus corações para o Senhor. Eu quero concluir agradecendo a Deus e orando com você. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por esta pequena série, esta série de Natal de 2020, onde compartilhei com os meus irmãos e irmãs e com todos aqueles que querem ser edificados na palavra. Senhor amado, baseado unicamente em Lucas, alguns detalhes, algumas observações tão ricas que podemos aprender. Eu oro para que o Espírito Santo se revele aos nossos corações e que o Senhor seja glorificado grande e poderosamente na vida de cada um de nós. Obrigado pelas lições de hoje, dos anjos e dos pastores de Belém. Ajuda que cada dia o Senhor possa estar em nossos corações, não somente no Natal, mas todos os dias da nossa vida, e possamos te servir como foi essa poderosa declaração do que eu chamaria de hoje o texto áureo desse devocional, o versículo 11 de Lucas 2. Tu és o Salvador, Tu és o Cristo e Tu és o Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo. Foi um prazer compartilhar com você essas pequenas porções dessa passagem bíblica. Vamos manter contato e que Deus em Cristo te abençoe.